Essa com o caso que chocou a Paraíba hoje. A morte do bebê de 1 ano e 3 meses que teria sido espancado pela própria mãe. A Delegacia de Homicídios assumiu as investigações do caso. Vizinhos contaram que ouviram a criança sendo agredida. 1 ano e 3 meses. Esse foi o tempo que durou a vida do pequeno José Henrique da Silva Medeiros, uma criança que apresentava sinais de agressões recorrentes pelo corpo. O menino deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma na noite dessa quarta-feira, após ser socorrido pela equipe do SAMU. Apesar da mãe informar que a criança teria caído da cama, o diretor e médico do Hospital de Emergência e Trauma afirma que os sinais eram de agressões. Foram agressões repetitivas, sinais de lesões mais recentes e sinais de lesões um pouco mais antigas. A pior de todas, um trauma craniano grave, com grave hemorragia cerebral provocada por trauma e, infelizmente, isso levou a condição da criança a um quadro gravíssimo. Foi imediatamente conduzido pela equipe do SAMU, já respirando com ajuda de aparelhos, chegou a esse hospital. Múltiplas equipes realizaram os atendimentos, mas essa criança já chegou com sinais de lesão cerebral grave, com pupilas dilatadas, que é um sinal de extrema importância. Apesar do esforço da equipe médica, a morte foi confirmada na manhã dessa quinta-feira. A polícia foi acionada e a mãe do bebê conduzida à delegacia. Já o corpo da criança foi liberado no final da tarde, após necrópsia. Segundo a dona do imóvel onde a família morava, no Jardim Veneza, as agressões eram recorrentes e relatou como foi a última noite da criança. Só escutei ela dando na criança, aí escutei voz de homem, eu disse, é bem o marido dela que chegou. Aí ele foi e reclamou com ela. Ainda no hospital, vizinhas de onde a criança morava estavam revoltadas com a notícia da morte do menino. Desde que a mãe reclamou, foi lá na casa dela, ela tinha parado. Mas quando um macho chegava lá, ela começava a se mostrar, entendeu? Com exclusividade, o repórter Betinho do Nascimento localizou a casa onde o pai da criança mora. Nela estava o bisavô do menino, que ficou ciente da morte do bisneto naquela ocasião. Ela maltratava ele. Eu sei de alguma coisa, né? Por alto, de alguma coisa. Ela maltratava ele. Ela não gostava da criança. No mesmo bairro, a equipe acompanhou o trabalho do Conselho Tutelar, que foi acolher uma criança de 4 meses e outra de 4 anos, irmãos do menino que morreu. A gente encontrou as 2 crianças e agora a gente vai fazer o acolhimento institucional, emergencial, até que tudo se esclareça. E aí a Vara da Infância vai ver qual é a melhor colocação familiar para essas crianças. Segundo o conselheiro tutelar, nenhuma denúncia contra essa família havia sido registrada. A gente conversou com alguns populares e todos dizem que ouviam e que sabiam das agressões, mas que ninguém entrou em contato com nenhuma autoridade de proteção. O caso segue sob investigação na Delegacia de Homicídios, na Central de Polícia. A mãe da criança falecida está aqui na delegacia, né? Está prestando depoimento, fazendo esclarecimentos. O conteúdo do que foi dito por ela é que a gente não pode ainda revelar para que não comprometa diligências que estão ocorrendo nesse instante na rua. Se essa mulher fez mesmo isso com a criança, como é o que dá para entender pelo relato das pessoas, ela é um monstro. Mas todo mundo que sabia que isso acontecia e se calou, se omitiu, também tem sua parcela de culpa. Que a gente possa repensar agora que o que acontece na casa do nosso vizinho e a gente tem ciência também cai na nossa conta, se a gente se omite. Quando se trata de criança, então, é uma covardia, né? Mas bora falar agora.